Chega as parcelas do consórcio, primeiro eu pago os meus consórcios, é a primeira conta que eu pago. Exato. Que não é conta, é um investimento, Sim, né? sim, A sim. gente leva como conta, pagou o boleto, lembrando que o boleto do consórcio é o único boleto que vai voltar para você. Então, primeiro paga o boleto do consórcio, depois vem pagando as outras contas. Está começando mais um podcast, seja bem-vindo. Já aproveita para dar aquele like, curtir, compartilhar com seu amigo, porque hoje vai ter um bate-papo, não é, Márcio? Conteúdo hoje de peso, hein? E um conteúdo tranquilo. Hoje vai ser um conteúdo, quase uma conversa de boteco, de bar. Exatamente. Uma conversa entre amigos. Entre amigos, com o Rafael Passo, ele que trabalha com consórcio há mais de 22 anos e tem contemplado várias cartas e realizado o sonho de vários clientes. Então, com vocês aqui, Rafael, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, do Oliveira? Tudo bem, Márcio? Tudo ótimo. Estamos juntos mais uma vez. E o que acontece? Hoje, Rafa, eu gostaria de fazer um bate-papo mais tranquilo, mais de boa e, de repente, até fazer um react. A gente vai ver alguns canais que falam sobre consórcio. Porque, Rafa, o que acontece? Que a gente percebe, tem muitos comentários e, às vezes, a galera ali não é respondida, né? O pessoal não acaba não respondendo. E hoje, qual que é a nossa ideia? É fazer com que a gente lê essas perguntas e você, com sua visão analítica aí de 22 anos de mercado, possa esclarecer ou tirar essas dúvidas, né? Inclusive as nossas, né, Márcio? Não, eu mesmo tenho várias dúvidas. Eu tô com uma colinha aqui, eu tenho várias dúvidas para tirar para ele. Inclusive, para quem não assistiu no episódio passado, a hora que terminou o episódio, o que eu fiz? 3 cartas de consórcio. Lá. Então, É isso aí. Então, assim, se você está aí nos seguindo, então aproveita para dar seu like, curtir, compartilhar, porque hoje esse episódio promete. Bom, você quer começar, Márcio? O que você gostaria de perguntar para o Rafael Passo? Vamos lá. Acertei, você viu que eu acertei o nome? Uma incógnita. Ô, Rafa, semana passada, né, depois que terminou os podcasts, eu fiquei doido, já fechamos aí 3 cartas de consórcios e quero fechar mais. Mas agora, só recapitulando, a semana passada, fechamos 3 cartas para imóveis, né? A nível de investimento. Hoje, eu tenho outro ramo de negócio, também é negócio físico, né? Eu alugo carros para aplicativo e eu tenho interesse de comprar carros para estar aumentando a minha frota e utilizando essa modalidade do consórcio. O que você consegue me indicar aí? O que você fala para mim que é melhor para eu fazer nessa área, nesse cenário aí? Eu preciso comprar carros, aumentar minha frota e quero usar o consórcio para estar aumentando essa frota. O que você me indica? Márcio, nesse caso, como é uma aquisição, né, e você precisa do carro para poder alugar ele e com o dinheiro do aluguel pagar parcela, acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Sim. Então, a grande estratégia é estudo de grupo. Então, nós trabalhamos com várias administradoras, correto? Então, eu vou analisar os grupos. Como a gente precisa de uma contemplação mais rápida, então a gente vai estudar grupos em andamento, ok? Então vamos pegar grupo que está com bastante meses rodados, a gente analisa a média de lance desses grupos e a gente consegue indicar para você o lance onde você teria uma maior probabilidade de contemplação. Legal, show de bola. E tem uma aproximativa em porcentagem, não dá pra gente falar em valores, né? Mas em porcentagem, dá pra você me dar aí um norte, uma carta, já paguei, vamos supor aí umas 8, 10 parcelas. E quantos por cento eu precisaria pra tá fazendo uma contemplação em porcentagens aí? Não vamos esquecer números. No caso de aquisição, Márcio, qual que é a estratégia básica para a gente poder conseguir uma contemplação mais rápido? Imagina um grupo que começou em 100 meses, por exemplo. Ok, Tá? vamos lá. A tua parcela, digamos que ela encaixa no prazo de 60 meses. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pega um grupo de 100 meses, porém que começou há 40 meses atrás. Ou seja, temos 40 meses já acontecendo as contemplações, por sorteio e por lance. Então, quando a gente pega um grupo desse, ele já tem aí por volta de 40% do grupo já contemplado. Sim. Então, imagino que aquela euforia, aquela da contemplação já tenha passado. Já foi, aquela primeira sim. onda, sim, né? Então, a média de lance ela já está bem reduzida quanto a isso. Já tem 40% do grupo já contemplado, ou seja, fica até mais fácil uma contemplação por sorteio,
nós vamos estudar o histórico de lance desse grupo, os percentuais do último 1 ano, e eu vou te indicar o lance que você vai ofertar, onde você vai ter o maior percentual de contemplação, né? A maior chance de contemplação. Cara, é perfeito isso, porque essa análise de grupo é essencial, né? Pra você, tipo, me encaixar num grupo aí que seja melhor pra mim, né? O Exato. negócio não é só você vender o consórcio pra mim, mas fazer... Montar a estratégia certa, né? O fazer grande com- diferencial inicial- nosso da Shalom é montar a estratégia certa para aquilo que você precisa. Legal. Eu tô acompanhando aqui, Rafa, também. O que nós estamos fazendo aqui, Rafa? Né? Pedi aqui para o Gabriel, que está na produção aqui, ele está levantando algumas informações, e por isso que eu tô olhando no monitor, acompanhando. A gente está visitando aqui outros podcasts que falam, né, de investimento, que falam de consórcio, e pessoal que tem algumas dúvidas. Inclusive, tem aqui o Leandro Henrique, 7052. Essa pergunta foi feita há 1 ano e foi respondida. Que ele falou assim, poxa, por que tem que ter reajuste via INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil por um Imóvel? Aí, Rafa, você pode explicar melhor, porque é claro que tem que ter esse reajuste, né? A mesma coisa você fazer um investimento numa poupança e não te render nada, né? Então, respondendo a pergunta aqui do Leandro Henrique, o que você poderia falar da importância do reajuste da carta, Rafa? Claro, o reajuste ele é muito importante para o segmento de consórcio. Ele serve para poder atualizar a carta de crédito e acompanhar a valorização natural dos imóveis. Porque imagina, você faz uma carta hoje, Sim, por exemplo, de 500 mil. Então, você fez essa carta de 500 mil visando comprar um imóvel que valha 500 mil na data de hoje, correto? Sim. Se você for contemplar daqui a 3 anos, por exemplo, com 500 mil, você vai conseguir comprar o mesmo imóvel? jamais. Esse imóvel ele já vai ter valorizado alguma coisa. Então, o INCC ele serve para acompanhar a valorização natural dos imóveis. Ou seja, você fez uma carta de 500 mil hoje porque você quer comprar um imóvel avaliado em 500 mil. Se ele estiver custando 550 daqui a 3 anos, por exemplo, e você for contemplado daqui a 3 anos, então você vai ter a carta de crédito necessária para comprar o imóvel que hoje valha Sim. os 500 mil. Então, ele é muito importante para o segmento de consórcio. Olha outra pergunta aqui, ó. Olha só que legal. A Daniela Bertolucci também, ela fez uma... Na verdade, nem uma pergunta, olha só que legal que ela escreveu. Ó. Meu pai fazia consórcio, infelizmente ele faleceu e virou seguro que foi pago imediatamente. Então, Rafa, a gente já falou isso em outros podcasts, não? Às vezes a pessoa ela quer fazer um seguro de vida que paga, né, na verdade, em morte. Já fazendo um consórcio, né, é um seguro em vida, não é? É um seguro de vida em vida. Em vida, né? É um seguro de vida Você em pode até vida. explicar um pouquinho melhor para a audiência, para que as pessoas entendam, né, como é que isso funciona. Exato. O consórcio, a maioria das administradoras, ela deixa opcional o cliente fazer com ou sem seguro, né? Mas é muito importante aí a questão do seguro de vida, porque além de ser uma garantia para a família, caso aconteça alguma coisa com o consórciado, então a família ela tem o bem totalmente quitado. E claro, quitou o consórcio, a pessoa está viva ainda, vai pegar o bem. Claro, ela acaba Tem o bem, recebendo. recebendo o bem em vida. Então, no caso aqui da Daniela, ela falou assim que para ela o consórcio, né, pro pai dela, né, que Deus o tenha, ele veio a falecer, mas a família ficou assegurada. Então, Exato. como é bom, né, você achar que o consórcio ele é só para fazer, comprar um carro, comprar imóvel. Então, existem, né, outras modalidades que você pode ser usado o consórcio. Alguma pergunta aí, Márcio? Tá pesquisando aí? Tô vendo, nossa, tá chegando bastante comentário aqui. Ô Rafa, na verdade, sim, essa pergunta é minha também, da minha irmã. Tô vendo a pergunta aqui, mas coube junto com a pergunta dela. Eu comentei com ela a modalidade do consórcio para investimento e ela acabou se interessando no final da linha. Ela pretende obter uma carta de consórcio para comprar um imóvel. Ok. Então, a dúvida dela é um pouco baseado nisso, sim. Durante as parcelas, como é esse reajuste, como funciona, o percentual que ela vai pagar quando ela pegar a contemplação, que no outro podcast, acho que há 2 podcasts atrás, se não me falha a memória, você me corrija, foi dito que pagaria meia parcela, né? Eu tenho uma modalidade para pagar meia parcela. Sim. E na contemplação pagaria a parcela cheia. A dúvida é como é feito esse reajuste da parcela cheia com a meia parcela, para ela estar obtendo a carta de consórcio. Para ela comprar o imóvel, se pode usar 2 ou mais cartas.
Aí lembrando, antes de você responder, Rafa, lembrando que a gente vai colocar o card aqui em cima, tá? Então você clica no card, entendeu? Depois você deixa esse link salvo, que é onde exatamente o Rafael fala com mais profundidade. Mas, continuando, Rafa, pode mandar bala responder essa pergunta. Então vamos. A modalidade da meia parcela, ela é muito importante, principalmente para o cliente que paga um aluguel. Então ela ajuda muito o É cliente. bem interessante. Ela é né? muito interessante, porque o cliente não tem como parar de pagar o aluguel para fazer o consórcio, correto? Então ele vai pagando somente a metade da parcela até a contemplação. Só que lembrando, Márcio, que por mais que seja meia parcela, o crédito ele é integral. Então você fez um consórcio de 500 mil na meia parcela. Você está pagando a metade da parcela, mas o crédito ele é de 500 mil, não muda. Então o reajuste ele vai continuar normal em cima dos 500 mil, que na realidade é uma atualização de crédito, e a parcela ela vai reajustando junto. O mesmo percentual que reajusta no crédito também reajusta na parcela. E depois de contemplado é feito o recálculo. Show de bola. Outra situação aqui também, vendo aqui nas perguntas, né? Teve uma discussão aqui num dos podcasts. Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo alguns react aqui, vendo alguns comentários de outros podcasts que falam sobre consórcio, né? No caso aqui, a gente está falando do Primo Rico, ele estava falando por que é bom investir em consórcio. E aí que teve uma discussãozinha aqui nos comentários, né? Sim. Que o pessoal falou, não, porque você tem que levar em conta que o consórcio, ele não é todo, né? Se tanto é carro ou imóvel, ele tem um reajuste que a gente já explicou, que ele precisa ter esse reajuste para valorizar o teu bem, para quando você for comprar, não ter tido aquela perda, né? O poder de compra. Aí a pessoa fala assim, mas você não leva em consideração que esse reajuste vai chegar, vai ficar equivalente a um consórcio. Perdão, um financiamento. Entendeu? Aí o outro rapaz acaba respondendo assim, mas o peão, né, de chão de fábrica, muitas vezes não tem condições de guardar e poupar. Então, ó, no caso, o consórcio é uma saída. Mas o que eu quero dizer, quero que você me responda aqui, Rafa, é fake isso aqui? Mesmo tendo os reajustes, vai equiparar com o financiamento? Porque acho que esse rapaz que tá equivocado. Aqui, ó, teve respondendo aqui, ó, Rogério Silva 00. Que é esses arrobas aqui, é tudo canal do YouTube que a gente tá pegando aqui, viu? Faz sentido isso, Rafa, ou não? Não, não faz. O dia que o consórcio ele tiver o mesmo custo que o financiamento, ele perdeu o sentido. Exato. Perdeu o sentido. Não faz sentido você fazer um consórcio Não faz sentido, que concordo. tenha o mesmo custo do financiamento. Então Claro. isso nunca vai acontecer, principalmente em imóvel. Hoje um financiamento ele sai 3 vezes mais do que o valor financiado. Então a cada 100 mil que o cliente financia, ele vai pagar 300. O Correto. consórcio ele não vai chegar nunca perto disso, né? Por mais que tenha os reajustes até o final do plano, ele não vai chegar nem na metade do custo do financiamento. Então já fica respondendo aí a pergunta do nosso amigo aí, que na verdade nós estamos pegando essas questões, né, e respondendo aqui. Agora, porque... só um complemento, Claro. né? Muitas das vezes o cliente fala, poxa, mas aí depois de contemplado vai continuar registrando a minha parcela? Sim, vai continuar reajustando porque a gente tem que contemplar os clientes, né, com crédito reajustado que não foram contemplados ainda. Agora, o cliente paga um aluguel. A pergunta é, esse aluguel tem reajuste? Sim. Todo aluguel tem reajuste, né? Sim. E o reajuste normalmente é em cima do IGPM. Então, o reajuste do consórcio é em cima do INCC, é um reajuste inferior ao IGPM, e lembrando que o cliente está pagando o imóvel dele, né? Exato. Exato. Tem Um dia isso aí. acaba. Ó, Rafa, outra coisa aqui também, ó, o pessoal falando aqui, 3 situações, as pessoas possuem disciplina financeira. Outra coisa, respondendo aqui a Gregório Beiro Júnior, essa é uma pergunta de 10 dias no podcast. Ele fala o seguinte, muitas vezes as pessoas querem comparar o financiamento ou fazer uma poupança, né? Mas entende que o brasileiro em si, ele não tem uma educação financeira de berço, ou no colégio se aprende isso. Exato. Então, muitas vezes, o consórcio, ele meio que força a pessoa a poupar. Não é, Rafa? Faz sentido isso? Faz total. A maioria dos brasileiros tem dificuldade de poupar. Então, o que o brasileiro mais faz na vida? Pagar boleto. E o boleto do consórcio é o único boleto que você paga para você mesmo. Ou seja, o Você dinheiro vai estar voltar. pagando o boleto e Esse isso dinheiro vai vai voltar voltar pra para você mais cedo ou mais tarde. Então, faz sentido. Quem tem dificuldade de juntar dinheiro, mais do que nunca, tem que fazer um consórcio. Exato. Porque é engraçado, né? A pessoa ela começa a juntar o dinheiro. Né? E que não aconteceu isso aí, Márcio? Eu acho que é normal isso acontecer. Ele fala assim, não, eu vou juntar um dinheirinho aqui para fazer tal coisa. Aí, fura o pneu do carro.
aí bate na tela. O que ele faz? Vai lá, tira o dinheiro da aplicação. Ou seja, muitas vezes a pessoa não consegue. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você também, mas... Várias vezes. Então, Rafa, isso que você acabou de falar faz todo sentido do cara ter o boleto dele ali para ele pagar, sabendo que ele tá pagando algo que é dele. Que ele vai sacar, né, na contemplação ou no final do plano. Tem mais perguntas aqui. Ó, Rafa, agora fala para mim, Rafa, desses 22 anos de consórcio, qual foi assim o cliente mais inusitado que você fechou? Que você teve gravou de um programa de televisão, né? Não precisa entrar em muitos detalhes, mas numa conversa assim amigável você acabou fechando, né, uma cota, não foi isso? Nossa, já teve vários casos aí. Porque quando a pessoa ela entende, né? Sente essa confiança, essa credibilidade, é muito fácil. Aliás, você não precisa vender, a pessoa quer comprar de você, né? Exato. Mas como é que foi? Se tiver alguma inusitada, pode falar. Eu tenho vários, é questão de lembrando, né? Eu lembro uma vez que eu fui vender uma moto pro cliente, era supervisor de equipe, fui vender uma moto pro cliente, né? Primeira entrevista, quando eu cheguei lá, o cliente era cego. Sério? O cliente era cego. E aí eu falei assim, meu amigo, mas como que você quer comprar uma moto? Ele falou, não, eu quero a carta de crédito para comprar um carro, aí eu tenho uma sobrinha que vai dirigir para mim. Ah, tá. Então eu falei, ok, fez sentido. Eu tomei um susto na hora, mas deu tudo certo. Fizemos um consórcio de uma moto na época para comprar um carro usado. O cliente contemplou, ele era cego, né? Aí ele falou, você tem que me falar onde que eu assino. Aí eu peguei na mão dele para ele assinar o contrato, mas deu tudo certo, uma pessoa sensacional, muito simpático, e a gente fez o consórcio, contemplou, ele comprou o carro dele e deu tudo certo. Você falando isso, Rafa, levantou uma outra dúvida. São todas dúvidas minhas mesmo, situações que eu já passei. Você citou aí que você vendeu um consórcio de uma moto para ele comprar um carro usado. Deu para ver Sim, que sim. dá para fazer essa transição. Para eu adquirir a carta, um carro, tipo, eu consigo comprar um usadinho um pouco mais velho ou um seminovo? Como funciona essa divisão de veículos? No caso, Márcio, cada administradora ela tem as suas próprias regras. Então tem a administradora que aceita carro no máximo 5 anos de uso, a administradora que aceita carro de 8 anos de uso, de 10, de 12 e até de 15 anos de uso. Então a gente tem que identificar qual que é o ano do veículo que o cliente vai estar adquirindo e a gente já indica a administradora que faz essa operação financeira. Legal. Tá? Mas lembrando que no consórcio, carta de crédito de veículo, o cliente pode tanto fazer um consórcio, por exemplo, de uma moto e comprar um carro, ou fazer um consórcio de um carro e comprar uma moto. Quando o cliente quer comprar uma moto daquelas caras, né, Uhum. BMW, Harley Davidson, normalmente são motos acima de 100 mil reais, a gente não tem tabela de moto nesse valor. Então, automaticamente, a gente vende um consórcio de um carro Sim. e na contemplação o cliente compra essa moto. Perfeito. Que eu passei por uma situação com um amigo. Ele queria comprar uma moto de alta cilindrada, porém não tão nova, com 10 anos de uso. Aí só que fomos num banco Ok. e fizemos a carta de crédito. Aí eu meio que comprei o carro dele, transferi o carro dele pro meu nome. Deu o lance lá, foi contemplado a carta e ele não conseguiu comprar o carro de volta para levantar o dinheiro para comprar por conta do ano. Cara, e o carro dele era 2015, 16. Aí surgiu essa dúvida na época. Carros com 5 anos, 6 anos, com 10 anos, porque num determinado banco, aí que está a diferença de fazer consórcio com a Shalom, né? Porque Exato. você procura, como você disse, você procura o melhor perfil onde se encaixa melhor. Um banco não, ele vai fidelizar o consórcio ali a ele, né? Pegar o Itaú, o Bradesco, cada um vai fidelizar a ele. E tem essas restrições. No caso nosso, não deu certo. Pagamos uma carta de consórcio, foi contemplado, pegamos a contemplação, porém tivemos que dispor da carta porque não conseguimos. É que muitas das vezes o cliente ele faz o consórcio no banco que ele se sente mais seguro, respeito tudo isso. Isso. Mas assim, o gerente do banco ele não é especialista em consórcio, a gente tem que entender isso. O gerente do banco ele trabalha com financiamento, também com consórcio, com capitalização, com seguro, com previdência. Existem muitos produtos que o banco oferece e o gerente ele entende um pouquinho de cada produto, mas ele não é especialista em nenhum.
Essa é a realidade. Então, possivelmente, o gerente, a pessoa que vendeu esse consórcio, não tinha um conhecimento, né, do ano do carro. É bem provável que ele não tinha um conhecimento. Ou tinha e não quis falar, tá? Por isso que é importante fazer o consórcio com um especialista. É o famoso bater meta, né? É, Ó, e olha só que legal aqui, né? Vendo aqui nos comentários, também tá em outro vídeo aqui, de um canal também de investimento, né? E olha só que o cara, o pessoal às vezes reclama, não, porque consórcio não é investimento, consórcio é, não sei. Aí outro rapaz acabou escrevendo assim, pra mim o pior negócio é não guardar nada e gastar tudo e daqui 10, 15 anos ficar reclamando que não consegui juntar nada de patrimônio. Então assim, Rafa, a gente vê muitas pessoas que não têm o conhecimento e muitas vezes eles falam aquilo que houve ali, né? Exato. A conversa de boteco mesmo, né? Ouvi falar que consórcio não é bom, consórcio não, no final não pega. Então, Rafa, assim, o consórcio, hoje, ele é muito seguro. E a pessoa que hoje sentar com um profissional qualificado, né? Por exemplo, acho que nem o Márcio está falando, o Xaloco tem mais de 22 anos de mercado. Qual que é a probabilidade dele fechar um consórcio hoje e dar um erro? com a Shalom não tem como dar nada de errado, né? Primeiro que a gente trabalha com administradoras grandes e todas elas autorizadas pelo Banco Central. Certo. Então a chance do cliente fazer um consórcio e perder dinheiro, alguma coisa no sentido, é impossível, tá? Lógico que o brasileiro é muito imediatista, né? Eu tenho até Demais, muito demais. imediatista. Eu tenho um amigo específico que quando eu comecei a vender consórcio há 22 anos atrás, eu fui explicar para ele como funcionava, né? Ele falou: Rafael, como que alguém compraria alguma coisa sem ter na mão? Como que alguém vai pagar alguma coisa sem ter o bem? E, claro, eu estava começando ali na hora, respeitei a opinião dele, mas o tempo de estudo, né? Já se passaram 22 anos e esse meu amigo não tem um imóvel. Então. Ele não tem um imóvel. Aí vem a pergunta: e se ele tivesse feito lá 22 anos atrás? Tivesse pagando a parcelinha dele mesmo sem ter o bem. Na época, o prazo máximo do consórcio era 12 meses. Na administradora, 12 anos, 12 perdão, anos. na administradora que eu trabalhava. Ou seja, ele já teria comprado o imóvel, já teria quitado e já estava no final do segundo. Exato. É. Outra coisa aqui também que eu tô vendo aqui, o rapaz fala assim, ó. Sérgio Medeiros, ele fez o consórcio. Falaram pra ele que o consórcio não era um bom negócio. É. Ele cancelou no 3º mês. No 4º mês ele foi contemplado. Mas aí, não tô dando risada, ó. Perdão, não tô dando risada pela situação, porque já aconteceu isso comigo, Rafa. Uma época lá na Sério? Remasa, o Linhares me vendeu uma cota. O Linhares me deu uma cota pra mim. Não, porque lembra que isso é aquele plano da Remasa 10%? Que é a taxa administrativa? Taxa promocional. Inclusive, na época, eu trabalhava na Remasa também lá, e vendi uma cota para um cliente, para um amigo meu, que era o Stefano, e eu também fiz uma cota para mim, certo? Só o que aconteceu? No 4º mês eu fui contemplado, mas eu tava com a parcela em atraso. Em atraso. Cara, mas deram risada de mim, mas nossa, Não era tem o que uma fazer. 120 mil. O Linhares falou, cara, se essa cota só tivesse contemplado, né, eu trocava teu carro, eu comprava a tua carta, cara. Então, é triste, né? Então, numa situação dessa, o que você recomenda às pessoas, Rafa? Nesse caso, o que eu recomendo, do Oliveira? É trabalhar com uma parcela que você saiba que vai conseguir estar pagando, né? O consórcio, a grande sacada é pagar em dia para que participe das contemplações. Sorteio, lance, tudo certinho. Claro que tem que ter um sacrifíciozinho, né? Sim. Ninguém compra um imóvel ou um carro sem sacrifício, natural, mas que você faça uma parcela que saiba que Caiba no está bolso. dentro do teu orçamento. E quando você fala que caiba ali dentro do seu orçamento, é para que realmente não aconteça isso. Poxa, tem uma continha que pintou, o que eu vou deixar de pagar esse mês? O consórcio para pagar tal conta. Isso não pode acontecer. A parcela tem que ser sagrada ali do consórcio. Exato. Inclusive, os grandes investidores, né, Márcio, eles falam que primeiro você tem que investir para depois pagar as contas, né? O brasileiro normalmente ele vai pagando as contas, aí se sobrar alguma coisa, investe. E o consórcio, ele entra resolvendo esse problema, né? Até por mim, falando por mim mesmo, chega as parcelas do consórcio, primeiro eu pago os meus consórcios, é a primeira conta que eu pago. Exato.
que não é conta, é um investimento, Sim, né? sim, A sim. gente leva como conta, pagou o boleto, lembrando que o boleto do consórcio é o único boleto que vai voltar para você. Então, primeiro paga o boleto do consórcio, depois vem pagando as outras Cara, contas. você dá um corte maravilhoso, ó. O único boleto que você paga, como é que Para é? você mesmo. Pra você mesmo. E vai voltar pra você. Vai É. voltar, Que exato. incrível isso. Então, a pessoa que não tem tanta. Não tem uma educação financeira tão aguçada, a pessoa encara o consórcio como se fosse uma dívida, mas na realidade é um investimento. Na verdade, o que falta muito na galera é a mentalidade do investimento, né? E a consciência que você está fazendo um negócio para você mesmo. O brasileiro, ele não tem a cultura de fazer o investimento. Exato. Ele paga 3 vezes mais que a média do financiamento, né? Você vai comprar o bem, você paga 3 vezes mais, mas a cultura de investir e aquela mentalidade, como, igual você disse há pouco, como eu vou comprar uma coisa, comprar um bem sem ter o bem? É o sacrifício e a força de vontade. Cara, sacrifica um pouquinho, junta um dinheiro, nem juntar um dinheiro, paga a parcelinha do consórcio, aí você tem o bem, mas não, eles preferem pagar 3 vezes mais, mas e ter aquela satisfação imediata. É. Então, o que falta é a conscientização. Cara, o consórcio, tanto é que no episódio passado, eu fiz 3 cartas de consórcio. Cara, que é um negócio assim, é uma alavancagem surreal. 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 E assim, o brasileiro, o que acontece muito? A pessoa quer comprar um carro, principalmente carro, né? Ah, eu quero ter o carro agora. Aí normalmente vai lá e financia, dá uma entradinha, vai lá, financia. Carro vai pagar ali por volta de 80% a mais, né? 3 vezes mais lá no imóvel. Aí a pessoa vai, paga de 80, dependendo do prazo de 48 meses, chega a dobrar. Então a pessoa compra um carro, paga o dobro. Divide ali em 36, 48 meses. Quando acaba de pagar aquele carro, o que o brasileiro faz? Dá esse carro de entrada, financia tudo de novo. Exato. Aí paga juros para o banco, tudo de novo. A hora que acaba de pagar, dá o carro de entrada, financia tudo de novo. Então não tem como prosperar, não tem como ninguém prosperar pagando juros. Não. Por que o banco prospera? Porque ele recebe os juros. Então o consórcio tem que ter a mentalidade, um profissional para poder ajudar a montar a estratégia certa. Todo consórcio não é igual, muda de administradora para administradora, grupo a grupo e principalmente de cliente para cliente. Então a gente tem que identificar qual a melhor operação financeira a ser feita. Mas o consórcio ele serve justamente para ajudar o cliente a não pagar juros. É porque a pessoa, se ela botar realmente na balança, se eu tiver essa consciência, né, Rafa, do que o consórcio ele está pagando ali uma taxa administrativa que é diluída pelo prazo, né, que é a taxa acho que maior pode chegar até 23%, que é diferente de pagar os juros compostos do banco, né? Que o juros compostos é juros sobre juros. É juros sobre juros, não Então, tem como escapar. Só fazendo uma análise rapidinha aí, pegando o que o Rafael disse, Rafael de Oliveira, com a taxa administrativa você vai pagar no máximo 23% em cima do montante, consórcio, o consórcio. Isso para imóvel, o carro até um pouquinho menos. Tá, mas vamos pegar o caso de imóvel. Se você for fazer o mesmo financiamento para o imóvel, cara, você vai pagar aí um absurdo, de média de quanto? 3 vezes mais. 3 vezes No imóvel, mais. 3 vezes mais. De carro, de 80% a 100% a mais. Então, cara, Se financiou 80 mil de carro, você vai pagar ali de 180 a 200 no custo final. Então, assim, é importante montar estratégias. Eu tenho um cliente que ele tem transportadora, então compra muito caminhão, enfim. Quando eu montei uma estratégia para ele, ele achou que eu era louco no momento, que eu montei uma estratégia para ele de um caminhão em 120 meses. Ele falou, Rafael, como que eu vou ficar 10 anos pagando um caminhão, né, pagando a parcela de um caminhão? Foi onde eu expliquei. Vamos pegar esse caso aí, o cliente fez, Sim. comprou um caminhão, tá um prazo de consórcio de 120 meses. Imagina a gente pega uma taxa de administração de 18%, divide em 120 meses. Se fizer a conta aí, deve dar 0,15 ao mês, mais ou menos. Ou seja, uma taxa extremamente pequena. Porém, o cliente ele não precisa pagar isso até o final. Ele pode trocar de carro ou de caminhão, nesse caso, várias vezes durante o plano. Porque imagina que você compra um carro e está pagando um prazo longo, ok? Você Ok. pagou ali 2, 3 anos, todo mundo tá doido para trocar de carro, né? Sim. Tá com um carro ali 2, 3 anos e já quer trocar ele. Você não precisa quitar o consórcio. Você, obviamente, tem que juntar esse dinheiro da diferença
você troca de carro e a gente só faz a substituição da alienação. Então você pode estar trocando de carro, troca a alienação, sem ter que quitar o consórcio, pagando a mesma parcela. Legal, isso aí eu não sabia. Cara, Sim. É fantástico. Ou seja, você faz um plano desse, por exemplo, de 100 meses para carro, né? No caso de caminhão ali, 120 meses, ou ônibus, 120 meses. Você pode a cada 3 anos estar trocando de carro, fazendo a substituição de garantia e com a mesma taxa de administração diluída. Nossa, fantástico. Ah, isso é novo, eu não sabia. Sério? Sim, A cada dia é uma coisa nova que a gente aprende. sim. Nossa, isso é interessante porque, que nem você falou, se o cara ali comprou um carro de, sei lá, de 100 mil, 150 mil, e ele quer, como eu falo, ele só quer trocar o carro, tá 2 anos com o carro, ele quer trocar, e ele vai lá, faz a troca, só faz a troca da garantia da própria administradora junto com o banco ou com a concessionária e tranquilo, funciona. É um procedimento Sim. bem simples. Porque a administradora ela vai ter um bem de maior valor, né? Então imagina, você tem um carro de 100 mil. Você está pagando lá em X vezes o valor da parcela, ok? Tá com 2, 3 anos com o carro, você quer trocar esse carro. Ah, vou para um carro de 120 mil reais. Obviamente você tem que ter esses 20 mil à vista, né? Claro. Você não tem como financiar, Sim. nem fazer outro consórcio porque o carro já está alienado. Mas como a parcela é menor, porque tem a taxa de consórcio e é um prazo alongado, então você pode ir se programando, juntando esse recurso mês a mês, né? Chegou o momento, tenho 20 mil e um carro alienado de 100. Você vai no particular ou em qualquer loja, escolhe o carro de 120 mil reais, entrega o teu de 100, mais os 20 mil, a gente tira a alienação fiduciária do carro de 100 e coloca no carro de 120, que é o teu carro novo. E você continua com a tua parcela inalterada. Caramba. Então você vai dando os upgrades ali gradativamente. Você vai dando Gradativamente, pulinho. com o dinheiro à vista, né? Você tem que se programar, Sim. que é a diferença da parcela que você pagaria no financiamento, a parcela do consórcio vai ser menos da metade, porque o prazo é alongado, nesse exemplo. Sim. Uhum. Você vai juntando essa diferençazinha, a cada 2, 3 anos você troca de carro, sem ter que quitar, pagando a mesma taxa de administração. Caramba. Agora, desculpa, mas agora, Rafa, e esse procedimento a Shalom faz, não? É direto com a administradora, no caso? Ela é direto com a administradora, mas a gente faz a intermediação. Lembrando Entendi. que o nosso cliente ele não precisa ligar na administradora para nada. A gente cuida de tudo isso internamente pela Shalom. Perfeito. Mas é um processo muito fácil de fazer e para a administradora ela vai ter uma garantia de um bem maior, né? Ela tinha uma garantia de 100 mil, vai ter uma de 120. A administradora faz isso tranquilamente. Você perguntando? Ô, Rafa, minha outra dúvida é, não conhecia a Shalom há alguns anos atrás, então eu sempre me interessei por consórcio. Um dos motivos também que é bem atraente a gente a nível de investidor, como eu disse, eu tenho uma frota de carro para aplicativo e a minha gerente, que cuidava da minha conta na época, me falou que o consórcio, não cheguei a entrar nessa modalidade, mas a nível de investimento, eu faço a carta, eu sou contemplado, eu compro o bem, eu já tenho meu bem no caso do carro ou caminhão, que é um bem maior, o bem ele está alienado. Ele estando alienado, a declaração de imposto de renda, eu não preciso fazer desse bem, porque não é meu ainda. Procede isso? É interessante, você não precisa fazer a declaração do bem total, Total. né? Ah, comprei um carro de 100 mil, por exemplo. Você não vai declarar os 100 mil, você vai declarar a parcela que você pagou durante o ano. Então, se você paga R$1.000 de parcela, o que você tem que declarar é que você pagou 12 mil de parcela. Tem um carro de 100, porém o que você pagou durante o ano foram as 12 parcelas de R$1.000. É isso que você declara. Entendi. Porque é bem, você vê, a nível de investimento, qualquer coisinha que você for reduzindo o custo para aumentar o seu investimento é melhor. Então, cara, é outra vantagem aí. Total. E eu digo mais. No caso de imóvel, a parcela depois de contemplada, você consegue usar para deduzir o seu imposto de renda. Você consegue lançar essa parcela como despesa, assim como uma consulta médica, escola das crianças. Você lança isso no seu imposto de renda como despesa e vai te ajudar a deduzir o teu imposto. Mais uma aí, hein, Rafa? Cara, cada vez que a gente faz o podcast, a gente vai pegando uma sacada nova, né? Que nem essa aí, de fazer a troca, eu achei bem interessante, né? Fantástico. Mas a pessoa quer trocar, mas ele acha que está preso, né, ao consórcio. Transportadora, principalmente, isso aí é muito importante.
Muito Na verdade, importante. então, esse modelo de negócio para transportadora você já faz direto, então. Ele é perfeito para uma pessoa física também, né? Sim. Mas para transportadora principalmente. Porque na transportadora a gente tá falando lá de vários caminhões, então para ele. Sim, com E certeza. o Márcio também, né, Márcio? Você trabalhou muito com. Você já teve uma transportadora. E o Sim, Márcio sabe que às vezes para você fechar um contrato numa empresa, você precisava ter uma frota de caminhão Sim. numa nova, né? Às vezes com É. um ano de rodado, né? Ou seja, vai fechar o contrato esse ano, tem que ser no mínimo 2023, senão não fecha. Sim. Não é não? Não, cara, quem falou, o bem em si, o caminhão, é um valor, aqui no Brasil, é um valor muito alto. Então, às E vezes, você pode falar com propriedade. Há quantos anos trabalhando com isso, Márcio? sim, foram mais de 30 anos no ramo de transporte. E eu cheguei a perder alguns contratos por conta disso. Porque apareceram, assim, a oportunidade de crescimento, mas me pediram, tipo, 5, 6 caminhões de uma vez. Cara, eu não, por mais, embora minha frota fosse razoável, não tinha um capital para investir, para comprar à vista ou financiar o caminhão, mas não tinha a orientação de um consultor de consórcio. Exato. Tanto é que, na época, uma empresa, a gente não entendeu, cara. O cara não tinha tanto capital assim. Ele comprou 50 caminhões, zero. Uau. 50 caminhões, Olha aí. zero. Tem que ter bala na agulha, hein? Zero. 50 caminhões, zero. E não sei como, mas ele comprou através do consórcio. Até surgiu, mas como que você vai comprar 50 caminhões, zero? Provavelmente ele deve ter levantado um dinheiro em cima da frota que ele já tinha, né? Não acredito eu. E deve ter dado algum lance, alguma coisa, não sei. Ó, então só pra saber, isso aí dá um corte, gente. Ó, olha só que corte legal pra você aí que tem transportadora, que você pode sim trocar sua frota. Às vezes tem um contrato que você precisa fechar novo com a Petrobras, ou qualquer distribuidora, ou às vezes com uma prefeitura. A prefeitura falou: olha, é o seguinte, você tem uma frota de ônibus, os ônibus tem que ser 2024, né? Então, Rafa, ele pode, né, entrar em contato com a Shalom Consórcio, que a gente não passou o contato aqui, mas vai estar aparecendo. Você vai entrar no www.Shalom Consórcio, chama o Rafael Passo. Porque numa dessas você pode ajudar essa empresa, Rafa. Não é não? Claro. Então ele já começa com a frota nova e mesmo se ele tiver com a frota nova no consórcio, ele pode fazer Upgrade, essa né? troca de garantia que você Troca falou? de garantia, troca de alienação. Certo. Pode ser feito e não precisa fazer outro consórcio, nem tá quitando para comprar outro. Com o mesmo plano, pode trocar várias vezes de bem, né? Durante o plano, sem precisar quitar o consórcio. E isso é maravilhoso, por quê? Porque ele acaba, né, com esse problema que você falou, né, Márcio? Não perde. Porque eu lembro que uma vez você comentou comigo sobre essa questão da frota. Então, parabéns, Não, né, por mais um corte de conteúdo de valor. É que o Rafael falou, não precisa esperar os 120 meses. Cara, a cada 3 anos você pode estar com a sua frota atualizada. Isso é Exatamente. fantástico. Com um pouco de investimento em cima, a depreciação vai ser muito menor da sua frota. Você está sempre com uma frota atualizada, sempre a frota em ordem. Tô aproveitando, gente, para avisar, ó, vai ter um card aqui em cima, que é um episódio que nós gravamos com o Rafael Passo, que ele explica do começo ao fim, de A a Z, tudo sobre consórcio. E também você pode visitar o site aqui embaixo que vai estar aparecendo, que é www.shalomconsórcios.com.br. Você vai entrar em contato com eles pelo telefone que aparece no site e pede para agendar, tomar um café, fazer uma reunião com o Rafa. Uma coisa que a gente sempre fala, né? O Rafael, ele é acessível e muitas vezes não disponível, né? Tá na correria, mas agendando certinho, pode ir lá tomar um café contigo e falar mais sobre essas modalidades de consórcio, né? Claro, pode tomar um café comigo, vai ser muito bem-vindo, ou se for de outro estado, né, outra cidade. Fazer uma reunião A online. gente faz uma reunião online hoje, que é bem comum. Sim. E pela reunião online a gente consegue detalhar, entender caso a caso e montar o plano perfeito. Legal. Ô, Rafa, agora eu quero falar, que nem a gente tá falando sobre o online, né? Hoje, a Shalom, ela está localizada em Campinas, São Paulo. No Exato. interior de São Paulo. Sim. Mas hoje a carteira de clientes é a nível Brasil. Até fora do país, né? É isso que nesse ponto que eu queria chegar. Que outro dia eu tava acompanhando um story seu e você falou, né, que tem alguns parceiros e tudo mais. Rafa, essa modalidade de eu querer comprar, né, com o consórcio, porque o consórcio ele é brasileiro, né? Sim, 100% é nacional. brasileiro, nacional. Nacional. Então, assim, para eu comprar, tenho o sonho de repente, ter uma casa em Orlando, uma casa em Miami. Como que faz? Existe essa possibilidade de fazer esse investimento em consórcio já visando
ter, porque você, lógico, com certeza a pessoa contemplou aqui, mas você tem corretores lá fora especialistas nisso? Normalmente o que a gente mais comercializa é o contrário. São brasileiros que estão fora do país, que fazem ganhando em dólar ou em euro, dependendo, né? Então, esse brasileiro que mora no exterior, ele faz o consórcio para comprar um imóvel aqui no país. Um dia, quando voltar, ter esse imóvel até mesmo como investimento. Para o cliente comprar um imóvel fora do país, o consórcio não autoriza. Então, não é possível fazer um consórcio e comprar um imóvel em Orlando. Porém, existem algumas estratégias. A pessoa está morando, quer comprar um imóvel em Orlando, é bem possível que ela já tenha um imóvel aqui no Brasil, né? Certo. Sim. Então a gente consegue fazer uma operação financeira, esse cliente aliena um imóvel que entendi. aqui no país, Sim, levanta esse recurso e levado o capital. compra o imóvel aí em qualquer que seja o país. Não, aí faz sentido. Então, nesse caso, a pessoa tendo o imóvel aqui morando lá ganhando em dólar, ele só faz essa. Ele dá o bem como garantia, levanta esse Levanta o capital. recurso e compra vai lá, imóvel ele fora do compra. país. É. Mas a gente tem Legal. muita negociação de brasileiro que está ganhando em dólar ou em euro e ele quer fazer um investimento no Brasil. Tem muito brasileiro que está fora, está ganhando, mas na terceira idade, né, quando se aposentar, essa pessoa tem aí o desejo de retornar à pátria amada, né? Então a Exato, pessoa exato. faz o consórcio e já começa a se planejar para isso. Não, legal. Certo. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer uma reunião com o pessoal do agro. E me veio aqui um insight, é que negócio, é corrente do bem, já para ajudar eles. Tem consórcio para implementos agrícolas? Tem, e a gente está trabalhando fortíssimo nisso. Não são todas as administradoras que fazem, tá? Mas eu tenho uma administradora específica, que é um grande banco, que faz equipamentos agrícolas, empilhadeira, colheitadeira, e não precisa deixar um bem complementar, ou seja, vai alienar o próprio bem. Inclusive, esse ano de 2024, a gente começou uma operação com um cliente que virou um amigaço nosso aqui de Campinas, e a gente já faturou para ele mais de 4 milhões de crédito para compra de empilhadeira. 4 milhões. Não. Acho que já deu mais de 4 milhões. Não. Foi pra você porque esse amigo, até aí, ó, Tico. Amanhã, cafezinho, você vai comprar um consórcio, vou te apresentar pro Rafa. Eles, na época de colher, eles plantam muita soja, Mato Grosso e Sim. tal, mas eles são daqui da região de Campinas. E eles pagam um aluguel absurdo, porque a safra Entre safras, aluga as máquinas. é isso? tem que alugar lá, porque a colheita tem que ser feita de maneira rápida. Então, eles acabam pagando um aluguel assim, muito alto no implemento. E para o financiamento, cara, a gente sabe que essas máquinas são absurdamente caras. São Né? muito caras. Pega essas colheitadeiras aí, são grandes, são caras. Então já fica a dica, eu vou conversar com eles amanhã e te Claro. passo o Teu contato. amigo, ele pode fazer o crédito para comprar o próprio maquinário dele. Quando ele estiver fazendo a colheita, ele vai utilizar o próprio maquinário, ou seja, não vai precisar alugar. E se em algum momento esse maquinário estiver parado, ele tem a oportunidade de alugar para outra pessoa Sim. e tá recebendo esse aluguel. Sim. Aí, tudo é investimento. Não, tudo é dica. Não, tudo na é verdade, network, né? é assim, o network e você ter essas. É engraçado, que são pequenos insights, né? É o que a gente fala, muitas vezes a gente participa de imersão, vai em reuniões, e às vezes, Rafa, uma coisinha que, né, a pessoa às vezes está aqui assistindo o podcast de 1 hora. E às vezes nessa 1 hora, às vezes, uma coisinha que você fala, pum, Vira a chave. vira chave, e numa dessa ele fala, agora eu entendi, agora eu saquei como funciona o consórcio, faz todo sentido eu fazer esse investimento, eu ter essa carta, e a gente torna a dizer, se você curtiu esse vídeo, curta aqui embaixo, compartilhe, já segue o canal, deixa o seu comentário, porque o algoritmo ele entende que se esse conteúdo ele é de valor, conforme você vai comentando, ele vai mandar para mais pessoas. E uma vez que esse conteúdo chega para as pessoas que nem no caso do Márcio que falou é Tico o nome do rapaz? Tico. Que vai chegar para ele esse apelido, né? apelido, né? Então, mas chega para ele essa informação, poxa, imagina a corrente do bem que a gente gera nisso, porque quando a gente fala de corrente do bem, o que a gente está fazendo aqui? A gente está divulgando uma informação que vai chegar para vários empresários, empreendedores, e acaba circulando todo um ecossistema, né? E nisso, torna a dizer, tem alguma dúvida, quer saber mais, deixa o comentário, tem aí uma equipe de suporte, né, que vai poder atender, que vai poder responder eles. Então,
quando a gente fala realmente, né, de consórcio, eu acho que é legal você estar fechando com uma empresa que está há muitos anos no mercado. Exato. Né? Então, assim, fechar só por fechar o consórcio e não ter suporte, nem você falou, pô, tem despachante, tem toda uma equipe, faz toda a diferença, né? E montar essa equipe foi fácil, Rafa? Porque imagina, né? Eu fico imaginando todos esses departamentos. Como é que é dentro da Shalom, Rafa? Não é fácil. Ser empresário no Brasil não é fácil. Hoje mesmo falou, poxa, eu vim pro podcast, um monte de coisa pra resolver lá e tô aqui gravando e tal. Sim, sim. A gente tem uma experiência muito grande já no mercado, né? 22 anos, vou completar em novembro agora 23 anos de profissão. A Shalom vai completar em janeiro 10 anos, né? A Maravilha. corretora, 10 Sim, anos sim. de empresa. Claro que não é fácil, né? É um produto complexo, é uma venda técnica, então não é fácil. Mas a gente está ali todo dia, né? Acompanhando tudo, vendo todos os departamentos. Não é escala, né? É um a um, né? Caso a caso. Caso a caso. É cirúrgico ali, né? Exato, caso a caso. Eu tava pensando aqui agora, quando a gente fala, né, de consórcio, ter a experiência, né, de ter essa bagagem, quais foram as maiores dificuldades, Rafa, que você viu nesses 22 anos de consórcio? Porque assim, eu fico imaginando também, né, que para chegar onde chegou não foi fácil. Mas também a gente vê, que eu tá vendo aqui nos comentários, muita gente criticando, falando mal do consórcio por não ter esse conhecimento, Rafa. Como é que você lidou com isso durante esses 22 anos, agora indo para quase 23 anos, Rafa? Não, agora a gente está no céu, né? A gente fala de consórcio, todo mundo já conhece alguém que fez, alguém que pegou. O consórcio está muito divulgado hoje. Antigamente, né, economistas falavam que o consórcio não era investimento. Hoje a gente vê essas mesmas pessoas falando que é investimento. E em questão desse paradigma aí, foi realmente no comecinho. Foi em 2001, quando eu comecei ali. Tudo Que era mato ainda. o consórcio ninguém conhecia. Na época existiam algumas administradoras que tinham quebrado. Não era lei, ou seja, não tinha uma lei do Banco Central na época. Então ali era complicado. Realmente era muito complicado. Hoje não. Hoje é muito comum de chegar no cliente, o cliente fala: olha, eu quero comprar um bem, mas eu quero consórcio. Financiamento eu não faço. Então, uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ouvir, hoje é bem comum. O nível de consciência das pessoas estão. Embora ainda a porcentagem é muito poucas pessoas que entendem como funciona. Mas comparado a 20 anos atrás, meu amigo, mudou tudo. E por isso que a Shalom tá aí nesse mercado. Além de vender, conscientizar, explicar, ensinar. Cara, é uma plataforma de ensino praticamente, né? O legal quando você que está nos assistindo, hoje está sendo um conteúdo mais light, de bate-papo, né? Aqui com o Márcio, que hoje está inaugurando, né, o microfone aqui com a gente no podcast da Shalom, e já tá convidado para os próximos, tá? Porque é legal para a gente poder ter mais ideias, desenvolver aqui um conteúdo, porque se a gente não quer ser muito técnico, eu acho que a parte técnica a gente deixa quando você for sentar ali junto com o Passos, né? Com o Passo, com a equipe dele, para poder se aprofundar mais nos detalhes. Mas tudo que a gente está falando aqui é importante para que você realmente compreenda, né? Veja que o consórcio ele pode trazer grandes resultados, desde que você tenha ali uma educação financeira, ou tenha um acompanhamento com quem realmente sabe. E aí, Rafa, eu queria te perguntar, que estava vendo aqui também uma pergunta que o pessoal às vezes pergunta, né? A gente até estava estudando outro dia sobre o mercado de leilões. O consórcio, ele dá para entrar no mercado de leilões? A gente teve até um podcast uma palestra do Pablo Marçal falando nisso. Né? Um grande coach aí de palestra. Coach, eu nem gosto de chamar de coach, né? Mas ele já tá em outro nível. É outro nível. Mas enfim, Rafa, o que você pode falar ali quando a gente fala do mercado de leilões para o consórcio? Nós temos uma dificuldade de trabalhar com isso, porque o leilão, ele pede que você faça o pagamento primeiro, correto? Para você ter acesso ao imóvel. E no consórcio a gente precisa ter alienação para o consórcio poder pagar. Então a gente tem esse conflito ainda em comprar imóvel de leilão com carta de crédito, tá? Como que o cliente pode fazer isso? Tendo o imóvel quitado, né? Aí ele vai fazer a alienação do imóvel que ele já tem, levanta esse recurso, vai lá e compra o imóvel de leilão à vista, correto?
comprou esse imóvel de leilão à vista, esse imóvel não tem alienação. Aí ele vai, faz um outro consórcio, aliena esse imóvel que ele comprou do leilão, levanta o recurso para comprar um outro imóvel de leilão. E assim vai fazendo as operações Monta o financeiras. ecossistema. Monta tudo isso, mas ele tem que ter um imóvel. Ele tem que ter a primeira Tem que pedalada. ter um imóvel para fazer a primeira operação. Aí depois uma vai na sequência da outra. Tá. Então, imagina que eu sou um rapaz novo querendo entrar com investimento, Rafa. Eu lembro que num dos nossos podcasts a gente falou muito sobre você trabalhar para contemplar a carta. Então, uma das possibilidades é isso: é você ir contemplando a carta, montar aquele ecossistema de alavancagem, se caso ele não tenha ali o patrimônio dele, né? Hoje você trabalha muito com carta contemplada, Rafa? Trabalho, tenho muita carta contemplada. Hoje a gente tem um estoque de aproximadamente 90 milhões de carta contemplada. Certo. Então, hoje, se a pessoa realmente hoje ela fala assim, não, eu quero começar como um investidor, né? Que eu lembro que do nosso podcast tinha cartas lá de 100 mil reais que você podia começar a investir com 300 e poucos reais, é isso? Na minha parcela, Na com minha parcela. 350 aproximadamente. Vamos na minha parcela. Então ele começou ali, foi contemplado, você já tem esse cliente que já é contemplado, ele já entra no teu banco de dados para você já fazer a revenda para ele e que em 48 horas, 24 horas, já está feita a compensação na conta dele. Se ele tiver interesse em vender a carta, a gente vende 24 horas. Porque eu tô vendo aqui, tem um rapaz aqui, João, perguntando como que ele pode trabalhar cartas contempladas, né, para fazer a compra. Então, baseado na pergunta dele, eu tô imaginando o seguinte: ele não tem um imóvel, quer entrar para o mercado de leilões, não tem o dinheiro, fazer investimento com crédito pequenininho e ir, né, aumentando ali a carteira através de um ecossistema, que inclusive a gente vai deixar um card, tá? Vai deixar um card aqui onde o Rafael fala sobre isso, sobre a alavancagem. E é possível, então, de fazer isso, Rafa? Para comprar imóvel de leilão, não, tá, do Oliveira? Porque por mais que ele utilize essa carta de crédito, aliás, ele até pode. De repente ele faz um crédito maior, tá? Por exemplo, consigo pagar um consórcio de R$ 1 milhão, por exemplo, para fazer conta fácil. Aí daria, por quê? Na contemplação, se o cliente comprar um imóvel de 1 milhão, esse imóvel vai ficar alienado. Ele não vai conseguir ter recurso para comprar os imóveis de leilão, ok? Então, o que ele pode fazer? Vender essa carta contemplada. Uma carta de 1 milhão com uma parcela paga, ela vale 200 mil no mercado. Então, essa pessoa vende a carta contemplada, levanta esses 200 mil, E ele vai trabalhar exatamente com isso. esses 200 mil, aí sim ele perfeito. vai comprando os imóveis. Porque a gente estava acompanhando outro dia, até um outro podcast, esse mercado de leilões. Não, esse mercado de leilões, cara, eu achava incrível que você poderia fazer dependendo do lance que você dava, você tinha um prazo e podia parcelar sem juros, cara. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é a minha praia, mas eu vi essa informação. Sim. E aí eu já pensei, poxa, eu tenho uma carta contemplada, né? Mesmo que seja uma carta de 100 mil. Fui juntando ali, contemplei, né, uma carta de 100 mil, né, a Shalom foi lá, vendeu, peguei lá um X, guardei, fiz a aplicação. E depois eu vou pegando essas cartas para chegar nesse... O que eu quero dizer é que é possível, com o consórcio, você trabalhar cartas contempladas, pegar esse valor que o Rafael explicou que foi investido, e aí sim você ir para o mercado de leilões. Porque às vezes acontece muito isso. E é legal essa informação que você passou, viu, Rafa? Porque às vezes a pessoa acha que vai pegar a carta contemplada e vai conseguir pegar lá. E não é. Ele tem que ter o bem. Não. Pegar um consórcio direto e comprar um imóvel de leilão não é possível. Aí tem que fazer essas estratégias que a gente falou. Se o cliente já tem um imóvel quitado, fica mais fácil, né? Ele levanta o primeiro recurso em cima desse imóvel e depois ele vai alienando o imóvel que ele comprou do leilão e vai alavancando. Perfeito. Essa primeira pedalada. Rafa, eu tenho uma outra dúvida também de um dos meus sócios. Vamos pegar um cenário que eu tenho um terreno quitado. Tem um terreno bonitinho lá quitado. Eu preciso eu preciso construir para depois vender, para depois comprar o terreno e começar a dar essas pedaladas. Com consórcio, eu consigo fazer a carta de consórcio para construção, para eu construir o terreno e vender? Consegue sim. No caso da construção, o único detalhe é que o recurso não é liberado de uma única vez. Então, por exemplo, você tem um terreno, correto? E você vai construir nesse terreno. Obrigatoriamente tem que ter um engenheiro. Esse engenheiro ele vai fazer o cronograma físico e financeiro da obra, correto? Sim. Esse cronograma ele tem que estar aprovado na prefeitura, ok? E o recurso da carta de crédito é liberado conforme as etapas da obra.
Fez a fundação, libera o recurso, vai para a próxima etapa. E assim vai indo, né? Vai liberando conforme as etapas da obra. Para que o Então, consórcio certifique que todo o recurso isso vai ser usado, seja utilizado pra na aquilo. construção mesmo. Ok, então eu tenho uma previsão de construção aí de 8 meses a 1 ano, dentro desse prazo. A gente vai liberando conforme as etapas da obra mesmo, porque você não vai fazer tudo nos Não, 8 meses, né? não, Não tem como fazer o telhado antes das não, paredes. Então, a gente só vai obedecer ao cronograma físico da obra mesmo e liberando conforme as etapas. Mas é um procedimento tranquilo, né? Já fizemos várias operações nesse sentido e funciona muito bem. não, porque não só esse meu sócio, mas outras pessoas, eu vejo que uma dificuldade, eles têm o terreno, eu passei por isso também, tem o terreno, mas não tem o capital para construir. Então, você dá que fala, vou construir para vender, para comprar outro, para construir para vender. Mas sempre a primeira pedalada, né? A primeira pedalada você tem que ter uma estratégia muito bem desenhada, né? Para Sim, fazer. e o consórcio, algumas administradoras vão além. Você pode, com uma única carta de crédito, tanto comprar o terreno como construir. Com uma única Eu carta. posso fazer as duas coisas? Pode, não em todas as Tá. administradoras, mas sim, é possível. Fiz um crédito de R$ 400.000, vou pegar 150 mil, comprar o terreno, 250 mil construir. É possível fazer. Eu achei que necessariamente eu teria que alienar, dar o terreno como garantia na construção. Mas não, Algumas administradoras você não consegue fazer se as fizermos. duas operações juntas, né? Comprar o terreno e construir. Ou você compra o terreno ou constrói. Mas tem outras administradoras que ela permite, com a mesma carta, comprar o terreno e construir. E se eu quiser fazer uma operação dessa, a Shalom consegue me direcionar para isso. Conseguimos, com certeza. Maravilha, muito bom. Cara, fica aí, ó, para quem quer construir, entrar nesse ramo de construção e venda, cara, fantástico, fantástico negócio. Que a maior dificuldade de todos na maioria, é ter o terreno e não ter o capital para construir. Já resolveu 2 problemas de uma vez só. Você consegue comprar o terreno e construir ao mesmo tempo. Já é uma alavancagem muito mais rápida ainda. Sim. Fantástico, fantástico isso. E do Oliveira, Rafael do Oliveira. Do Oliveira, tô acompanhando aqui. E aí a gente tava falando, né, de mercado imobiliário, que eu lembrei que teve um caso que o cara ele queria investir também em, como fala, em imóveis rurais. O problema de imóvel rural tem algumas restrições, não tem, Rafa? Imóvel rural, a maioria das administradoras não trabalham com esse produto. Não aceito. Não aceitam, a maioria não. Existem pouquíssimas administradoras no país que aceitam o imóvel rural, tá? Na Shalom nós temos uma grande parceira que faz esse tipo de E por operação. que não aceitam, geralmente, Rafa? Porque não tem liquidez, né? Ah. Se tiver que ter um processo de busca e apreensão desse imóvel, não é um imóvel fácil de se vender, não tem liquidez. Por Faz isso a sentido, maioria não faz faz. sentido, faz sentido. E no caso, essa parceira, ela consegue, então, liberar, não precisa dizer o nome, mas, enfim, essa parceira que vocês têm, se eu quiser comprar uma chácara, eu quiser, sei lá, 2 milhões comprar uma, acho que 2 milhões não dá pra comprar uma fazenda, mas, enfim, numa área rural, Rural é possível. Tem as regrinhas, né? Uma área rural ela tem que ter no mínimo 20 mil metros. Menos que isso aí não é considerado, não aceitam, mas é possível fazer. Eu tenho uma grande parceira comercial, uma grande administradora que faz esse tipo de operação. Legal. Então, se o cliente quiser comprar um imóvel rural, pode entrar em contato conosco, que a gente vai conseguir fazer esse tipo de operação. Perfeito. Pessoal, então lembrando você aí que tá curtindo, teve várias dicas, a gente vai também subir vários cortes para você ficar acompanhando, né, sobre esse conteúdo do consórcio. Consórcio é bom? Consórcio é ruim? Consórcio vale a pena, não vale a pena? Então, nesse podcast que a gente falou muito sobre isso, e tem outros cards que vão subir para você assistir, acompanhar. E eu peço que você, tá aparecendo aí, dá o seu like, compartilha também, já salva, se inscreva nesse canal aqui da Shalom Consórcio. O Rafael Passo está criando vários conteúdos, você vai poder estar acompanhando. Eu acredito que agora, para essa semana, vai entrar mais ou menos em 8 cortes bacanas, sabe? Bem resumidos, que realmente esses cortes pode tirar sua dúvida. E aí você já aproveita, compartilhe também esse micro conteúdo para que chegue para outras pessoas. E aí, tá com dúvida? Vai lá e assiste o episódio na íntegra. Geralmente os nossos episódios, eles têm uma média aí de 1 hora, 1 hora e meia. Então, com certeza, esse é um conteúdo de valor. E eu queria saber, você tá curtindo criar esse conteúdo para os telespectadores, para os seus clientes? Como é que está sendo, Rafa?
Tem a minha dificuldade, né? O meu paradigma pessoal. Mas você tava na televisão outro dia? É, tava na televisão, mas tem bastante gente, né? Fica um pouco mais fácil. Eu não posso ficar olhando muito pra Pras câmera, câmeras. que dá uma travada. Mas a gente tem que realmente levar a informação para as pessoas. Relevante O pra... consórcio ele é muito relevante na economia, né? O consórcio ele é um produto bilionário, né? Na economia brasileira. Ela gira a venda de carro, de caminhão, de moto, de imóvel. Então essa informação tem que chegar para o cliente. E tanto é que né, antes não se tinha tanto consórcio em bancos, né? Hoje todos os bancos oferecem ali consórcio a rodo, né? Sim, com Agora, Rafa, falando de banco, qual a diferença que eu vi aqui, ó? Qual a diferença em comprar um consórcio com o gerente do Banco Santander ou do Bradesco e comprar com um especialista da Shalom? Comprar com um especialista que só tem na prateleira dele consórcio. Qual a grande diferença? Eu te dou um exemplo igual comprar seguro. Imagina que você faça o seguro do seu carro no banco. Aí você bate o carro 10 horas da noite. Você vai falar com quem? Meu gerente Quem não vai resolver o seu problema? Hã? Ou o seguro Não não vai quer... ser meu gerente. Ou se acontece alguma coisa na cláusula, que nem teve, já vi vários casos aí de cair árvore, cair em cima do carro, aí o seguro, na pólice do seguro, não tem aquela cláusula, e não tem o que fazer, a mesma coisa. Se você fizer o seguro do seu carro com um banco, você tá refém ali, o gerente não sabe te explicar o que aconteceu. Então, normalmente o que a gente faz? Faz seguro com o corretor. Ou seja, uma pessoa especialista que ela vai me indicar o melhor seguro, se tem carro reserva, se não tem. Ele vai detalhar tudo que a pólice vai cobrir. E o exemplo é o mesmo, a mesma coisa com consórcio. Ah, tem cliente que se sente mais seguro em fazer o consórcio do banco. Ok, respeito. Mas você pode fazer o consórcio do banco com um corretor independente. Certo, que no caso a Shalom ela tem algumas administradoras que são bancos mesmo, né? Sim. A gente trabalha com 4 grandes bancos. Perfeito. Maravilha. 4 grandes bancos de parceira comercial nosso. Então a gente vai conseguir identificar e ver se aquele banco realmente é o melhor. Tem um exemplo há pouco tempo atrás aí que eu encontrei um cliente. Ele fez um consórcio do Itaú, eu sou bem fã do Itaú. E aí eu parabenizei ele, falei, parabéns. Eu não sei se eu contei essa história em algum Não, acho que podcast não. passado. Não. Né, até dei os parabéns para ele por ter feito o consórcio do Itaú, porque realmente é um baita de um consórcio. Aí ele falou, não, mas eu fiz o consórcio do Itaú que eu vou comprar o terreno e construir. Eu falei, meu amigo, você não vai fazer isso, porque o Itaú não libera. No Itaú, ou você compra o terreno, Caraca. ou você constrói. Mas e aí? Não é possível. Ele vai ter problema no momento O da gerente não falou contemplação. isso pra ele. Não falou. Ou por falta de conhecimento, Conhecimento. possivelmente por falta de conhecimento, ou teve o dolo ali de ter informação e não querer passar, né? Mas o que ele quer fazer realmente, quer comprar um terreno e construir, ele não vai conseguir. Ó, mas aí, Rafa, é alguma coisa que eu falo, passo. Não fecha consórcio com o seu gerente do banco. Por quê? Até a gente falou isso no outro podcast. E, nossa, meu gerente vai me matar na hora que ele vir isso aqui. Que quando você fecha com o gerente de banco, ele tem a prateleira dele ali, Rafa. Né? Exato. Então, assim, nessa prateleira dele ali, ele não vai falar assim, ó, o banco, por exemplo, meu banco ali é o Santander. O meu gerente do Santander não vai falar pra mim assim, ó, fecha com o Bradesco, tá com uma taxa melhor. Sim. Ou vai fecha lá com o Banco do Brasil. Ele não vai, ele vai fechar ali que tá na prateleira dele. Exato. E sem contar que gerente, como todo comercial, tem meta pra bater. Então, muitas vezes ali, o teu gerente de banco tá preocupado. Desculpa falar, mas eu não vou jogar esse BO pro Rafa, porque... Polêmicas, polêmica. Quer dizer, não feche seu consórcio com gerente de banco. Feche com um corretor especialista. Entendeu? Porque isso vai fazer toda a diferença. Posso estar falando besteira ou não, Rafa? É exatamente isso. Imagina esse cliente que fechou com o Itaú. Se ele vem até a Shalom, eu ia indicar ele, por mais que ele quisesse fazer com o banco, eu ia indicar ele com um outro banco que faz essa operação de comprar o terreno e construir. Exato. Então a gente vai realmente direcionar o cliente para o negócio que ele realmente quer fazer. Eu falo que todo consórcio é bom. Todo consórcio é bom. Mas um consórcio com a estratégia certa, aí é perfeito. Perfeito. Uhum. Matou. Faz todo sentido. É isso. É o que a gente fala. É igual no mundo dos investimentos. Cara, o gerente, não falando, Friozinho, 15. não falando dos gerentes. Cada um depende o seu peixe. Mas o gerente do banco, ele é funcionário de quem? Do banco. Do Do banco. banco. Ele vai puxar a sardinha para quem? Pro banco. Pro banco. Um consultor independente, ele vai procurar o melhor pro cliente. Não procede, Rafa?
Procede, com certeza. Por isso que é importante uma corretora que tenha várias administradoras, ou seja, a gente vai pegar um profissional independente, que não precisa puxar sardinha para nenhuma administradora específica, e a gente vai realmente direcionar para o melhor negócio. É isso. Tá? Então, assim, é o que a gente sempre fala e é o que a gente vai falar de novo nesse podcast. Gostou? Compartilha. Gostou? Entre em contato com a Shalom. www.shalomconsórcios.com.br. Tá passando por aqui. Ó, não se esqueça de compartilhar, seguir, se inscreve no canal. Se inscreve no canal e aproveita para compartilhar para teus amigos e também para aquele seu gerente de banco que de repente ele não vai gostar muito, mas pelo menos se você tiver alguma dúvida antes de fechar com o seu gerente, entre em contato com a Shalom. Não custa, né, Rafa? Não, Não claro custa. que não. Não. Se a proposta for muito boa, tenho certeza que a Shalom falou, não, se a proposta é boa, com certeza. Mas falar com outro profissional, é aquela história do médico, né? É bom ter. Fez lá a cotação com o seu gerente, liga pro Rafael Passo e faz ali uma cotação com eles. E, Ah, com certeza. Só concluindo aqui, né? É interessante, às vezes o cliente fala, pô, mas se eu comprar lá com o banco, vai ser mais barato, vai ser mais caro? Na realidade, em questão de taxa, tudo que o gerente do banco pode fazer, eu posso fazer também. Tá? Em Certo. matéria de custo, vai ser Mesma exatamente a mesma coisa. Entendi. Só que o gerente do banco, ele não sabe montar estratégia. E eu vou saber realmente montar a estratégia certa. É isso que vai fazer a diferença. Toda. Mesmo porque também o banco ele ganha com os juros, né, Rafa? Né, por mais que ele tenha ali acho que ele tem ali, acho que o consórcio, para não perder o cliente. Porque, vou fazer um financiamento, não passou o financiamento, compra um consórcio. Mas pro banco é 1000 vezes O vantajoso. carro-chefe Pro banco é o financiamento, né? O não é? negócio dele, claro. Né? Então faz todo É o sentido. que a gente fala no digital, né? É um upsellzinho que ele tem ali para não perder o cliente. É, né? upsell. É o upsell para ele não perder o cliente. E você que está assistindo, cara, com certeza você tem um amigo ou conhece alguém que tá doido para fazer um financiamento, cara, salve esse amigo. Indica o consórcio, Shalom consórcio, indica porque corre do financiamento. Tenha muito cuidado com o financiamento ou tenha certeza na hora de fazer o financiamento. Porque tem aquela história assim, né, Rafa? Não, mas se eu pagar de trás para frente, eu vou amortizar demais. 2 vezes só. Aí o cara tá pagando lá a parcela, mal consegue pagar a parcela do financiamento, não consegue pagar a parcela final. E resumindo. E é o que você falou, é questão cultural, cara. Se ele tem o dinheiro para pagar a última parcela do financiamento, que tem também o lance, não sei direito, mas o Rafa vai poder responder pra gente, que tem o financiamento no sistema CDC e o leasing, né? O CDC você consegue amortizar uma porcentagem grande das últimas. O leasing não. Pagou a primeira e pagou a última, é a mesma coisa. Mesma coisa. Que tem esse porém. E aí vem a questão da cultura também. Cara, se você tem lá o dinheiro de uma parcela sobrando, você não vai pagar a parcela. Você vai gastar o dinheiro no shopping com outra coisa, velho. Não Pizza. vai. É cultural isso. É, Você Rafa, ou não? É uma teoria interessante, né? Porque todo cliente fala, não, mas eu vou pagando de trás para frente que eu vou ter desconto. Realmente, na prática, vai ter desconto, Sim. desde que você pague as parcelas de trás para frente. Mas na prática, quantos imóveis tem nos leilões Muitos, eu tô da vendo. Caixa aí, né? Exato. Quantos imóveis nos leilões? De quem que é esse imóvel? São das pessoas que fizeram financiamento e não conseguiram pagar. Exato. Então, na prática, não é tão fácil assim. Outra coisa, por mais que o cliente tenha esse pensamento, eu vou pagando de trás para frente para ter um desconto. Sim. Mas ele vai ter que apagar esse incêndio, né? Ele faz o incêndio aqui, resolve o problema da casa momentaneamente e tal, Uhum. mas ele tem um problema ali durante 30 anos ou 35 anos, que é esse, Cara, esse montante gigantesco de juros. Ou seja, É você uma compra vida, teu cara. imóvel, mas vai estar sempre apagando o incêndio ali, tentando reduzir de alguma forma. E o consórcio, ele não dá desconto porque ele não tem os juros. Ele não tem. Então, se o cliente faz o consórcio, esses valores que ele ficaria apagando esse incêndio, reduzindo os juros, ele tem esse recurso para poder investir em outros imóveis. Exatamente. Faz todo sentido. É a questão quem fala, da consciência da galera, né? Se você não tem a consciência, se você não sabe que caminho tomar, qualquer lugar te serve, né? Exato. Então, qualquer conversa bonita, assina. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso podcast. Queria agradecer você que ficou até agora conosco aqui. Aproveita, então, não esqueça, tá? www.shalomconsórcios.com.br. Você pode acessar
e entrar em contato pelo site, lá tem também lá o simulador, que você pode também fazer uma simulação, e entrar em contato com o suporte, que vão te atender, sabe, com toda a qualidade de uma empresa de 22 anos de mercado, e o Rafael como um grande especialista, né? Isso para todo o Brasil. Rafa, queria agradecer você por mais esse nosso encontro, o Márcio por estar aqui conosco hoje. A partir de agora Obrigado. vai estar mais em outros episódios, né, Márcio? Com certeza. E quer falar alguma coisa, Márcio, para se despedir o pessoal? Cara, segue, compartilha, manda esse vídeo, que com certeza você tem um amigo que você pode ajudar muito ele enviando esse vídeo. E onde nós nos vemos novamente. Aqui no nosso podcast, Shalom Consórcios. E, Rafael, o que tem a dizer para a gente finalizar? Eu agradeço a oportunidade de a gente gravar mais esse conteúdo, né? De estar passando informação para as pessoas, para conscientizar as pessoas da importância de ter uma educação financeira e também a importância do consórcio dentro desse quesito de educação financeira. E ficamos à disposição para dar atendimento para cada um que vier até nós e pedir, monta a estratégia certa para mim. Deixa comigo que eu vou montar. Maravilha. Então é isso. A gente se despede daqui, né, Márcio? Sim, e até o próximo episódio, com certeza. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.